Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora falar do nosso estudo de mercado aí hoje, né? Esse dia maluco que nós tivemos aí, onde o índice engatou uma quinta e não voltou mais para buscar ninguém, né? E aí a gente vê aí os relatos do pessoal falando, o pessoal aí nas lives, nas salas, só tomando stop, só tentando adivinhar. E hoje é aquele dia, turma, que se você não foi esperto e a gente não conseguiu pegar o trade no começo, não tem o que fazer. Ou você fica tentando entrar no meio do caminho, ou vai fazer que nem eu, assistir o dia inteiro a movimentação do preço sem fazer nada, porque ele não tem, ó, ele não tem volta para dar entrada, ele simplesmente engatou um lado e foi, né? Então, quando acontece isso, não tem o que fazer. Beleza? Então, bora falar do nosso estudo, mas antes queria pedir para vocês aí não se esquecerem de deixar aquele like, curtir o canal, né, para que a gente possa estar sempre fazendo aí conteúdos legais e esses conteúdos possam estar atingindo cada vez mais pessoas, né, turma, e isso possa estar ajudando vocês aí no desenvolvimento como traders, beleza? Então, bora falar lá, né? Hoje, como eu já falei, eu acabei não fazendo, não deu entrada, não teve o que fazer. O preço ele abriu aqui nessa região, testando esse topo aqui, né? Voltou para fechar o gapzinho, depois engatou. A gente até tentou ver se conseguia fazer alguma entrada aqui nos time frames menores, né? Mas mesmo aqui nos menores ele não deu nada assim tão claro para que a gente pudesse operar. Vocês percebam, até nos 2 minutos, no 1 minuto, foram movimentos movimentos bem erráticos, ó, sem fazer uma tendência clara, né? Então vocês percebem que é um movimento bem lateralizado e quando acontece isso, fica muito difícil da gente tomar alguma atitude. E é por esse motivo que a gente acaba, quando acontece isso, passando o dia sem fazer dinheiro, né? Mas não tem problema nenhum, porque amanhã é um novo dia e amanhã a gente tenta de novo. Por outro lado, a galera que operou Forex aí se deu bem, né? Eu acabei tomando stop hoje na mesa lá na Apex, devolvi uma boa parte da grana, porque eu entrei com a mão pesada, entrei num jeito, depois tentei corrigir, ou seja, foi aquele dia da besteira e acabei devolvendo uma boa parte do que eu tinha feito na mesa, mas vida que segue acontece, e o pior é que eu estava sabendo que o preço ia para cima, só que ele não deu entrada, eu fui tentar pegar um pullback, corrigir, e aí já sabe o que aconteceu, né, turma? Aí acabei tomando stop, bloqueado, né, porque eu tenho gerenciamento de risco lá na plataforma, e aí acabei sendo bloqueado aí no limite do dia, né, porque o NinjaTrader tem um gerenciamento de risco que funciona, você cadastra ele lá, e ele vai funcionar. Então, o negócio é esperar amanhã para ver o que vai acontecer, que vai ser um novo dia. Enquanto isso, vamos falar do índice aqui, ó. Agora, eu até estava brincando com o pessoal lá no grupo que quando acontece isso, fica uma porcaria, inclusive, para marcar as regiões aqui, para a gente fazer alguma coisa, né? E o que a gente faz aqui, ó? Primeira coisa, nós vamos deixar marcado esse fundo aqui, porque somente se perder esse carinha aqui que a gente pode pensar em alguma coisa, tá? Caso contrário, nós vamos ter que capturar aqui na parte de cima, porque agora nós temos só esse cara aqui, tá? Essa extremidade aqui, ó, para a gente pensar em alguma coisa. No meio do caminho aqui tem uns imbalances aqui, só que eu ficaria esperto com essas movimentações. Eu vou deixar marcado aqui essa região aqui, tá? Que é uma região de atenção, ok? E depois a extremidade lá em cima. Amanhã, esse tipo de movimentação é aquela movimentação que a gente vai ter que fazer no decorrer do dia. Vocês têm que ir entendendo o que o gráfico está falando, né? O que está acontecendo com o preço, pullbacks e tal, para tomar as decisões. Na parte de baixo a gente tem aqui esse carinha aqui, tá? É a extremidade. E eu vou deixar marcado também esse aqui.
tá? Deixa eu só tirar aqui que eu copiei um a mais. Esse carinha aqui. Como um ponto de atenção, tá? Eu vou até deixar ele de outra cor aqui para vocês não se confundirem, tá? Deixa eu só tirar esse nome aqui para não confundir. Eu vou deixar ele marcado em amarelo, que o amarelo é para você ter atenção, né? Então, porque ele, se caso o preço abra aqui fazendo uma correção, quem sabe ele pode fazer isso aqui, tá? Visto que agora nós tivemos aqui uma quebra de estrutura, né? Agora vocês entenderam que nós temos aqui uma possível quebra de estrutura. Então, nisso, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo, ok? Então, esse range aqui, ó, foi perdido. Ele não rompeu o fundo e rompeu o topo, né? Então, agora é esperar por um movimento melhor dentro do time frame maior, né? Que é esse carinha aqui, ó. Tá. Deixa eu só colocar aqui. A Fibo aqui no fundo, aqui na região dessa região desse topo, e a gente pode perceber que a gente tem a zona ali a Golden Zone chegando perto dessas movimentações aqui que eu falei para vocês, tá? Então a atenção é para aquela região ali por alguma possibilidade de negociação para pegar esse pullback, né? Aquilo que eu falei. Agora o preço rompeu, tem que esperar um pullback para pegar continuidade, visto que o primeiro passo aqui para quebra de estrutura já foi dado. Beleza? Ele, lembrando, né, turma? Ele ainda continua de baixa, tá? Isso aqui é uma falha de fundo, mas ele ainda tem regiões vendedoras aqui na parte de cima. Então, cuidado com isso. Aqui o alvo é para chegar até lá, para depois ele dar uma possível repique para baixo, tá? Então, fiquem atentos a isso. Se posicionem na onde é que o gráfico está para vocês tomarem as melhores decisões, beleza? Então, índice é isso aí que a gente tem. Doleta, meu Deus do céu, Doleta, eu vi que teve um aluno que botou essa venda aqui, ó, vendeu aqui, e o alvo dele era lá com 50 pontos, e eu tenho certeza que ele saiu com os 50 pontos, porque foi um trade assim que foi muito top, né? O dólar ele não olhou para trás, tá? E o que eu vou deixar aqui agora é isso aqui, ó. Deixa eu só ajustar aqui, ó. Tá vendo? Ele foi bater exatamente nos 50% do gap, tá? Então fiquem atentos a isso aí. Aqui o dólar, o que a gente tem? Ó, primeira coisa, vamos tirar essas marcações passadas aqui, né? O que passou, passou. Já era. Nós temos aqui agora esse cara aqui, tá? Nós temos aqui essa zona aqui, tá? E aqui na parte de cima, essa extremidade. Tá? Essas são as possíveis movimentações para cima do dólar. Para cima como? Se por um acaso ele perder essa região aqui, você tem alvos lá naquela zona lá de cima, tá? É assim que funciona. Deixa eu só tirar esse aqui. E aqui para baixo, ó, a próxima região que a gente tem, teríamos essa região aqui, ó. Tá? Uma região importante que pode ser tida como alvo, tá, turma? Tome cuidado quanto a isso. Isso é um possível alvo da operação, nessa operação de descida, e caso o dólar consiga, né, se movimentando. Percebam que agora isso aqui ainda é um sweep, tá? Para que seja confirmado um choque dessa perna aqui maior, ele teria que retrair para voltar a cair, tá? Então,
muito cuidado, porque assim, ó, ele ainda está nessa onda aqui, voltando para fazer o teste dos 50%, que é justamente o gap, tá? Ele ainda está renovando o topo, então muito cuidado com esse. Isso é um pullback do dólar, tá, pessoal? Então fiquem atentos quanto a isso. Até eu brinquei com o pessoal hoje lá no grupo, que dia horrível para fazer marcação nos ativos hoje, porque a movimentação de todos eles foi assim, meu Deus, né? Mas vamos que vamos. Tá, então isso aqui que a gente tem para amanhã na marcação do dólar, beleza, turminha? Próximo, o euro. O euro não deu nem tempo de ele subir lá naquela região nossa, porque teve notícia aí na madrugada, foi o que fez ele despencar, né? Mas depois, durante o dia, recuperou tudo de volta. Agora a gente tem o que aqui, ó? A gente continua com essas. Deixa eu tirar isso aqui. A gente continua com essas marcações aqui. Nós temos esse choque, tá? Que foi o cara que causou o impacto, né, da descida. Então, o que a gente pode ter aqui? Ó? Se o preço fizesse essa quebra, a gente pode ter uma movimentação nesse sentido, tá? Fiquem atentos quanto a isso. Mas ele precisa perder essa linha aqui. Se por um acaso ele segurar aqui, é continuidade, tá, turma? É continuidade na baixa. E aí o preço chegando lá na extremidade, vocês não vão querer me operar comprado no order block, se por um acaso esse preço não romper aquele topo, tá? Então tome muito cuidado em relação a isso, beleza? E aqui na parte de cima as marcações se mantêm, caso o preço suba, para a gente estar buscando aí essas possíveis movimentações, tá? Se ele fizer isso aqui, a gente pode esperar por isso aqui. Ok? É uma quebra de estrutura, volta e continuidade. Esse é um caminho provável aí do euro. Beleza? Próximo, o SDJPY. Esse aqui deu... Ele também não foi lá no nosso order block, mas aqui, ó, quem acompanha na abertura, ele fez um belo de um trade de sweep aqui nesse imbalance do volume, e aí foi onde ele deu essa queda espetacular. E ela foi justamente testar lá a extremidade que a gente tinha aqui. Ó. Ela já tinha sido mitigada nessa notícia aqui, mas ela voltou a chegar perto lá dessa zona de extremidade. O Ien, ele continua caindo, ó. O dólar Ien continua caindo. O que a gente tem aqui agora como uma situação para a gente tomar posições? Primeiro, tem essa região aqui lá na extremidade, tá? É 15. E a gente tem aqui essa base, que é um ponto de atenção, tá, turma? Que é um fundo ali que teve uma região de briga, né? Uma região onde o preço segurou e agora ele simplesmente virou o lado. Então eu vou até deixar como uma região de flip aqui marcado, porque esses aqui são os ranges que a gente tem, tá? Atenção naquele fundo, ok? Muita atenção no fundo ali, porque se aqui, ó, o preço ainda não teve quebra de estrutura, então para que ele possa dar uma compra, ele teria que falhar aqui, voltar a fazer uma quebra e aí sim voltar e dar entrada, tá? Então fiquem espertos quanto a isso, ok? Mas se atentem sempre à situação que o gráfico se encontra, ó. Vamos lá? Tá vendo, ó? Ele quebrou a estrutura, fez o choque, firmou aqui com o boss, ó, né? Fez essa primeira quebra aqui, depois confirmou aqui, tá? Então, ele está indo buscar os alvos lá de baixo. Então, qual que é as decisões a serem tomadas? O preço subiu,
é procurar por venda. Inclusive, ó, se a gente botar aqui nos 60 minutos, vocês podem ver que nós temos essa região aqui como sendo uma região de order block muito forte do 60, tá? Eu vou até deixar ela marcada aqui, porque é mais importante e mais forte que a do 15, porque foi esse cara aqui que gerou a quebra da estrutura, tá? E aqui, lá em cima nós temos outra. Então são tudo regiões vendedoras do 60, tá? Que a gente vai deixar marcado aqui para tomada de decisão. Os melhores pontos de venda são esses lá em cima, tá, turma? Para dar continuidade nessa movimentação que o preço está aí. E aqui embaixo a gente tem essa extremidade aqui, que foi onde o preço tocou, pelo gráfico de 60 também, que é isso que a gente vai deixar aqui. Feito, turminha? E para finalizar, o Shao fez o movimento esperado, né, que eu falei. Depois dessa abertura aqui, ele não teve condições de voltar para buscar liquidez, mas foi exatamente a movimentação que a gente falou que ele podia, se ele fosse para cima, era para ter muito cuidado nessa região aqui, porque ele ia testar as outras extremidades lá de cima, e foi isso exatamente o que ele fez. Ele foi justamente nos dois order blocks lá de cima, onde ele trabalhou neles e deu como alvo, inclusive, tá? O que a gente tem aqui agora? Deixa eu só tirar isso aqui. No dólar, no ouro, nós temos essa região aqui. Deixa eu botar numa hora, tá? Para mostrar para vocês que a gente tem essa zona aqui como sendo uma zona importante do gráfico de uma hora. Na parte de baixo, a gente tem lá a extremidade, mas aqui nós temos um ponto também importante, tá? Então, ali é que nós temos duas regiões onde, aqui inclusive, ó, tá? Onde a gente pode esperar por tomada de decisões do lado do ouro, tá? Porque agora ele virou, fez a quebra da estrutura aqui, ó, né? Nesse movimento aqui. Tá vendo? É isso que eu sempre falo para vocês. Aqui ele fez um choque só rompendo o pavio, não rompeu fundo, voltou, confirmou a quebra da estrutura e aí sim ele vai buscar o próximo alvo, beleza? Então era isso aí. E se por um acaso aqui ele passar batido, o próximo ponto de parada é essa extremidade aqui, que foi notícia ou foi abertura de mercado, então eu vou deixar marcado todo o pavio lá, que aí é o possível alvo dessa continuidade aí do preço. Beleza, galerinha? Então era isso, turma. Um grande abraço a todos. Tenham todos um bom descanso, um excelente pregão amanhã. Vejo vocês no estudo. Bom descanso. Até mais.